Que bom, mais uma noite podermos estar aqui para celebrarmos as grandezas do Senhor. Que bom poder ter você aqui para compartilhar das grandiosidades de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um atributo. Um atributo quer dizer uma qualidade atribuída a alguém. Então eu quero compartilhar com você nesta noite sobre um atributo que pertence a Deus e que foi deliberado a nós, as suas criaturas, e que anda em falta nos últimos tempos, queridos. Nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Amém? E o livro de Deuteronômios, no capítulo 7, a partir do versículo 9, você pode abrir a sua Bíblia. Na parte primeira do versículo, eu quero começar a compartilhar com você sobre isso. O texto nos diz que o Senhor é Deus e que este Deus é fiel. Ele é o Senhor, Ele é Deus. E o versículo frisa: este Deus é fiel. Fidelidade, querido, é um atributo de maior doçura e de maior conforto que pode existir entre os seres humanos. Quando alguém está cercado de fidelidade, a sua vida se torna mais confortável, não é verdade? Porque você sabe que está seguro ao lado daquela pessoa que está te fornecendo aquele sentimento. Fidelidade é algo que traz sinceridade, que traz franqueza. Onde há fidelidade, não há nenhuma sombra de temor. Você está me acompanhando? E a Bíblia, então, no livro de Deuteronômios, descreve que Deus é o Senhor e que Ele é fiel. Em Deus não há nenhuma sombra de mudança no que diz respeito à fidelidade. Você acredita nisso? Os homens nos decepcionam sempre. Embora Deus tenha presenteado a humanidade com este atributo, com essa qualidade da fidelidade, desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, com mais ênfase, nos dias de hoje, a fidelidade, queridos, tem se esvaído do meio da humanidade. As pessoas têm sido infiéis em quase todas as coisas em que estão colocadas. Quando você olha para alguém hoje e a pessoa te diz grandes coisas ou mesmo pequenas coisas, nós já olhamos para aquela pessoa, e pensamos: será? Estou mentindo, igreja? Porque a fidelidade, esse caráter de lealdade, de sinceridade, de franqueza, tem se dissipado do meio dos homens. Porque hoje o que interessa é deter o poder. É mandar mais que o outro e, se possível, no outro. Mas eu quero dizer a você que me ouve, que no reino de Deus, a fidelidade é um princípio. E se você está neste reino, a infidelidade precisa ser extirpada do seu caminho. Porque se você está em Deus, a Bíblia diz que você é uma nova criatura, amém? As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mesmo vivendo no meio de infiéis, se nós estamos no reino de Deus, a fidelidade precisa ser um princípio de vida. Custe o que custar.
Porque a Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso vem de quem, igreja? Vem do diabo. É obra do inferno. E você que já pertence ao reino de Deus, as suas atitudes precisam dizer primeiro que as suas palavras, aonde você está firmado. Aleluia. Sabe, queridos, no mundo econômico, se nós formos falar de economia, quase todas as falhas são resultado, sabe de quê? De devedores ou empregados infiéis. Porque se os homens que detêm o poder econômico fossem fiéis àquilo onde foram colocados para fazer, certamente nós teríamos outro cenário econômico. No setor social também não é diferente. Se nós formos olhar a infidelidade, né, falando bem de perto, os casamentos têm se deteriorado. E pesquisas apontam que o maior índice de destruição dos lares é a infidelidade. Se nós formos falar no mundo político, né? As promessas antes das eleições são lindas, não é verdade? Mas quando passa aquele momento, elas são quebradas com a mesma facilidade com que foram feitas. Estou mentindo? Não. Né? No setor internacional, os acordos, eles têm sido considerados simplesmente como folhas de papel, né? Que se rasgam. A fidelidade. Eu ouvi nessa semana de uma pessoa que detém o poder econômico muito grande na nossa região aqui, né, no nosso estado. Fidelidade é algo que eu não conheço mais. Então eu comecei a pensar, né? Como estamos como igreja de Cristo? A humanidade hoje, ela tem até nos enojado com seus motivos, né, para que a mentira da infidelidade seja colocada como algo normal, queridos. Mas nós somos de Deus. E no reino de Deus opera a justiça, o amor e a fidelidade. Primeiro para com Deus, depois para com o próximo. E eu quero te dar uma alerta, e a você que me ouve. Se você tem deixado a fidelidade sair da sua vida, porque você tem sido cercado por infiéis, porque no seu trabalho te obrigam, porque as pessoas que te cercam te dizem, como eu ouvi essa semana, não conheço mais essa palavra. Eu quero dizer a você que no reino de Deus as coisas não mudam. No reino de Deus as ordens não são invertidas. Deus nos trará juízo pelo que Ele disse. E o Salmo de número 56, versículo 8, nos assegura que as lágrimas que nós deixarmos derramar pelo outro, por maltratá-lo, por quebrar os acordos, por quebrar as palavras, são colocados como libação diante de Deus. E elas serão evidência contra nós no dia do juízo final. Salmos 56, versículo 8. Que isso fique registrado, meu querido. O mundo onde você está pode ser infiel, mas você, a semente de Deus nesta geração corrupta, precisa estar incontaminada, porque quem te dirige os passos não é o seu patrão,
irmão. Quem te assegura sustento não é o seu salário. Quem dita sobre você não são as ordens deste mundo tenebroso, mas é a vontade de Deus que opera todas as coisas no meio da sua igreja. E ainda que te tirem tudo, Ele trará a você o pão de cada dia, porque foi Ele quem disse e Ele o fará. Amém? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que pela mentira de um, pela infidelidade de um, recaiu sobre toda a humanidade o peso da desgraça, o peso da discórdia. Mas em Isaías 53:9 diz que aquele que nunca mentiu, que nunca cometeu pecado, trouxe para si o peso da desgraça e quebrou os nossos grilhões para sempre. Se você está em Cristo Jesus, sobre você não pode imperar a infidelidade. Nos acordos, nas palavras, nas parcerias, no trabalho, aonde quer que seja, porque você não é regido por este mundo tenebroso, mas você tem o caráter de Deus em você. E caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te vigiando. E talvez você esteja aí pensando na sua semana, né? Talvez você esteja aí pensando nas suas atitudes. E eu quero perguntar a você: aonde você está espiritualmente, meu querido? Apocalipse diz que nos últimos dias muitos seriam enganados e enganariam-se a si mesmos. Mas Deus te trouxe aqui, e você que me ouve, Deus está querendo fazer você pensar aonde você realmente está, espiritualmente falando. Você realmente está no reino de Deus, porque a Bíblia diz que ou você é de Deus ou você é do diabo e pratica o que é dele. A Bíblia diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é porque você está na igreja todos os domingos, não é porque você é simpatizante da igreja de Deus que você terá privilégios. Hoje Deus está te dando a oportunidade de reflexão, mas quando nós ouvirmos um som estrondoso, não haverá mais tempo. A Bíblia diz que naquele dia, no dia do juízo final, ele não será misericordioso, mas ele será um justo juiz e julgará sob a sua palavra com precisão. Hoje é tempo. Hoje é momento. Você está me compreendendo? Amém? E a Bíblia ainda diz em 2 Timóteo 2,13 que ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ainda dá tempo de você mudar o rumo da sua história. Hoje é o momento de você mudar a direção de caminho, de sair desse caminho largo, prazeroso, encantador, com banquetes fartos, e vir a Jesus. Ele mesmo disse: o caminho é apertado, querido. Negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz. Ainda há uma cruz, queridos.
Servir a Cristo não é brincadeira. Servir a Cristo não é hoje eu vou, amanhã eu desisto, hoje eu quero, amanhã não quero. Servir a Cristo é uma decisão. Eu irei com este homem até o fim. Haja o que houver, venha o que vier, sobre a minha vida, quem determina é Ele e acabou. Porque quando você precisar e a medicina te disser você está com seus dias contados, Ele olhará para você e dirá: eu tomei a sua enfermidade, venha aqui que eu vou te limpar. Quando todos os seus recursos acabarem, você pode levantar os seus olhos e dizer: eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? E os céus te dirão: o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não precisa de nada e de ninguém para abençoar os seus, porque Ele os conhece, Ele cuida, Ele limpa, Ele ama, Ele lava, Ele sara, Ele traz ao aprisco. Amém, queridos? E eu quero dizer a você que Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, não foi uma experiência incerta, queridos. Não foi uma experiência que Deus pensou, na sua eternidade. Vão mandá-lo e vamos ver o que vai dar. Jesus não foi um experimento que precisava, de resultados finais, porque Ele foi prometido por Deus como o único e suficiente Salvador desta humanidade perdida, infiel, destratante. Ele foi enviado com propósito. E propósito certo. E os poderes da terra e os poderes do inferno não puderam contra esta vontade de Deus de entregar Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ser livres, pudéssemos ter vida, pudéssemos ter forças e sermos livres do poder das trevas e levantar as nossas mãos nas dificuldades e dizer a elas: olha, eu não estou mais sozinho. Eu não sou mais errante. Eu não preciso mais estar preso nas minhas emoções, perdido, derrotado e abatido. Porque a experiência de Deus, Jesus, não era incerta, mas ela era certa e com propósito. E Ele veio e cumpriu a missão. E Ele disse: está consumado. Amém? Aleluia! Ele nos outorgou o direito, a herança, o privilégio. Ele nos tirou de um patamar de derrota e vergonha e nos colocou em outro patamar de honra, de vestes sacerdotais. A Bíblia mesmo diz que nós não éramos nada, nós nem éramos povo, mas Ele nos acolheu e colocou em nós um anel de autoridade e nos vestiu com roupas sacerdotais e nos disse embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. E ainda nos assegurou que contra nós as portas do inferno jamais prevaleceriam. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. É a sua graça, é o seu favor. Aleluia. Ele é a nossa segurança, queridos. E 1 Coríntios 1:9 nos garante: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A fidelidade de Deus sobre mim, sobre você, é inquestionável.
E em Jesus Cristo, essa fidelidade se manifestou para que a nossa realidade pudesse ser mudada, queridos. E eu quero dizer para você que você não precisa mais viver envergonhado, abatido, derrotado, humilhado, perdido, sem direção, porque Jesus ama a sua vida e quer trazer essa fidelidade de Deus à sua realidade. E a Bíblia diz que não é por esforço. Você não pode comprar. Os seus recursos não podem trazer isso a você. Você pode apenas acreditar. Acreditar em Jesus. Acreditar que Ele veio. Acreditar que Ele pagou o preço por você. Acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E que Ele é o único que pode trazer a fidelidade de Deus à sua vida. Através do que nós chamamos a graça de Deus. Amém? Você está me compreendendo? Você está entendendo que eu estou dizendo que a nossa segurança está na fidelidade de Deus, queridos? Ela não está em nada do que nós podemos conseguir por nossas forças. A nossa vitória, a nossa paz, que excede a qualquer conhecimento humano, a nossa alegria, ela está firmada na fidelidade de Deus. E em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Não se engane. Se você não estiver em Deus, você nunca terá paz. Se você não estiver em Deus, você nunca terá alegria. Você terá momentos alegres. E raramente momentos espontâneos. Porque a grande maioria serão momentos que você terá que comprar. Mas o que vem de Deus é bom, perfeito e gratuito. Porque Ele nos ama. E quem ama não coloca peso. Amém? Pelo contrário, quem ama cuida. Quem ama liberta. Quem ama quer perto. Para demonstrar o amor. Então, queridos, saia daqui nesta noite crendo que Deus ama você. Deus quer cuidar de você. Que Deus é fiel em todas as suas promessas. E Ele não falha jamais. E se aquilo que você tem buscado ainda não chegou, certamente a falha não é de Deus. Mas talvez seja alguma falha do nosso próprio coração que não está pronto para receber e gerenciar a bênção de Deus para nós. E eu quero fechar nesta noite dizendo: tenha os seus olhos fitos em Jesus. Corra para o trono da graça. Porque você, em momento oportuno, receberá socorro. Amém? E que Deus nos abençoe. E que a palavra de Deus frutifique nos nossos corações. E que sejamos sementes que não são sufocadas, mas são germinadas em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe. Amém?